Como perder o medo do day trade? Bom, gurizada, isso é um tema para um vídeo, né? Por isso que eu estou fazendo um vídeo para vocês hoje aqui, né? Eu vou explicar qual é a minha estratégia para não ter medo de operar. Eu já tive medo, né? Mas isso aí a gente vai vencendo conforme o tempo. E eu vou passar então a minha experiência e como eu fiz para perder o medo de operar, através de uma estratégia simples, tá, gurizada? Mas eu vou explicando durante o vídeo conforme a gente vai conversando. Antes de mais nada, então, um bom dia para vocês. Deixa o like no vídeo e quem não é inscrito já se inscreva no canal. A gente está sempre trazendo novidades aí para vocês, certo? Então, vamos falar sobre o medo. Na verdade, o medo sobre day trade é algo psicológico, tá, gurizada? É algo psicológico, porque na verdade você vai ter medo de algo que te faça mal. Então, no momento que você tenha medo de operar, é porque, na verdade, você não tem o medo de operar em si. Você tem o medo de perder dinheiro. E é aí que está a situação. O medo de perder dinheiro. Mas por que você tem o medo de perder o dinheiro? Então, porque você já perdeu muito. Correto? Você já tomou uma paulada do mercado que não coube no seu bolso. É simples, tá? Então, a partir daí, a gente começa a entender que, na verdade, o nosso medo não é de operar, porque operar é fácil. O nosso medo está no perder o dinheiro, tá? Claro, eu não sou psicólogo, eu não sou nada. Não tem como mostrar pra vocês como mudar essa chave, como virar essa chave na cabeça de vocês. Mas como eu fiz pra mim, simplesmente foi entender que, primeiro, tá? Eu já expliquei isso em outros vídeos, mas eu vou falar nesse. Primeiro, perder faz parte do processo. O perder muito é que não faz parte do processo. O perder mais do que você pode é que não faz parte do processo. É aí que está o grande problema. E aí que está o grande problema de todos os traders. E é por isso que quando eles chegam aqui, eles acabam... Qualquer perda acaba se tornando psicologicamente muito abalável depois que você tem uma perda grande. E aí você vai ter aquele probleminha de quando você entra numa operação, ficou vermelho ali, tá verde, tá tranquilo, mas ficou vermelho, você já começa a tremer a perninha e aí você se torna corajoso. Né? Porque você acha que o mercado ele vai voltar pro teu positivo novamente, você acaba se tornando um cara muito corajoso e quando fica verde você sai da operação. Isso aí acontece direto, acontecia comigo também, tá? Bom, primeiro, resolvendo o lance de se você sair muito cedo da operação é só você ter um alvo. No momento que você tem um alvo, você vai parar de fazer isso, tá? Você vai ter um alvo, você vai respeitar esse alvo, você vai parar de fazer isso, porque isso acontecia muito comigo quando eu não tinha um alvo. Eu queria buscar alvos longos, eu não conseguia pegar alvo longo, eu saía no 0 a 0 das operações na maioria das vezes. Então, no momento que você começa a ter alvo, tá, um alvo que tem lógica, tá, um alvo na operação, você já vai se livrar desse problema de sair muito cedo numa operação de ganho. Com relação ao loss, eu faço uma coisa há muito tempo, tá? Então, inclusive eu estava conversando com um membro esses dias do grupo aqui, né, da área de membros do nosso WhatsApp, e eu falei pra ele, ele tava falando a respeito disso, né, cara, quando eu entro numa operação, pra mim perder o meu medo, que eu sei que é psicológico, quando eu vou entrar numa operação, eu já entro contando que o meu loss financeiro já foi arriscado, ou seja, vou dar um exemplo, tá? Eu tô zerado no dia, eu vou fazer uma operação agora, e o meu loss dessa operação, no meu caso, tá? Pode ser que no caso de você ali, por um fator da operação seja diferente, tá? Tô falando no meu caso. No meu caso, o meu loss é financeiro de R$500. E quando eu entro numa operação, eu já aceito essa perda. Antes mesmo de entrar na operação, quando eu resolvo fazer uma entrada, eu já entro psicologicamente entendendo que a minha perda já foi feita. Eu já perdi R$500. A partir dali tudo é lucro. Isso ajuda muito você. Essa minha estratégia ajuda muito na hora do trade. Porque você já vai entrar sabendo que você já perdeu. Ok? Isso na mente dá uma diferença. Tenta pra você ver. Você entra na operação já sabendo, cara, eu botei em risco R$500 e eu já perdi esses R$500. A partir de agora, tudo é lucro. Ok? E ali eu vou fazendo a minha operação. Até que chegue um momento
né? Se ela já foi no meu alvo top, até que ela chega no momento que ela começa a me dar dinheiro. E aí eu acabo saindo sem perder aqueles meus R$ 500 e já com um lucro obtido na operação. E ainda estou na operação, a operação rolando e eu ainda dentro da operação. Isso acontece muito. Tem operações que já são mais rápidas, operações que é entrada e saída muito rápida. Tá? Vejam bem, que nem a gente vê aqui, ó. A gente está com um gráfico aqui no fundo. É muito simples, né? Tu pegar um mercado desse aqui. E nós temos vários pontos para fazer operações aqui. Nós temos o ponto de... No nosso operacional, tá? A gente tem um ponto de variação aqui em 1%, a gente tem um ponto de variação em 1,5%, em 2%, em 2,5%. Muito simples, né? Nesse dia que foi perfeito, todas as entradas pagaram, foi tudo top, tudo beleza. E se uma delas não me paga? É aí que tá. Se uma delas não vem no meu alvo, é aí que tá o problema. Se eu já entrar psicologicamente entendendo que eu já perdi o meu valor financeiro da operação, eu vou aceitar o meu stop de boa. Agora, se eu não entender que quando eu entro na operação eu já entreguei para o mercado esse valor financeiro para eles, eu vou tentar sempre estar recuperando um valor maior, o meu valor, o valor que eu estava no 0 a 0 e tudo mais, e vou acabar saindo lá com uma perda muito maior quando as coisas dão errado, que é o que acontece com a maioria dos traders. Eles não aceitam aquele stop financeiro ou até mesmo o stop da estratégia e acabam deixando o mercado levar eles até um stop infinito, onde que quebra a conta. A maioria das vezes quebra a conta, tá? Já aconteceu muitas vezes comigo, eu não sou perfeito, tá? Eu já tive esses momentos assim de vingança com o mercado, e o mercado levar, pelo menos eu agora na mesa, né? O mercado só leva o que a mesa deixa levar, né? Que é o stop diário. Mas, e na minha conta, quando eu operava minha conta real, eu deixava exatamente R$ 1.000, tá? Mas só que era uma outra época, né? Era aquela época que tu conseguia operar com R$ 1.000 ou conseguia operar alguns contratos a mais, né? Hoje em dia, tu com R$ 1.000 no índice, tu consegue operar 10 contratos, e no dólar tu consegue operar o que? Dá 7 contratos, eu acho, nem sei se dá tudo isso. Hoje é um pouco mais difícil pelo número de contratos, né? Dependendo da operação que tu vai fazer, né? Mas é bem possível se operar com R$ 1.000 também, sim, com certeza. Mas eu deixava lá aqueles 1.000 pila, tá? E eu sempre respeitava o meu stop de R$ 300 no dia. Mas isso também é um tema para um outro vídeo, daí a gente vai conversar sobre isso, porque vejam bem, tu tem um stop diário de quanto? Tá? O teu limite de perda no dia é quanto? Muita gente fala, é R$ 100, é R$ 200, é R$ 300, beleza. Mas quando chega nesses R$ 300, você fecha o seu notebook e encerra? Ou você aceita esses R$ 300, mas se chega nesses 300, você tenta operar de novo, tentar recuperar um pouco? Porque daí, se você chega nesses R$ 300 de loss, por exemplo, se o teu loss diário é R$ 300, se você chega nesses R$ 300, você tenta entrar numa outra operação, você já acabou com o seu gerenciamento de risco, tá? Acabou. Ou se você fechou o dia, eu fechei dentro do meu gerenciamento de risco, que era R$ 300, eu fechei ele R$ 200 de perda, meu gerenciamento de risco era 200. Tá, mas antes de encerrar, você chegou a estar perdendo 500, 600, 700, você já errou também, você já arriscou mais do que o seu gerenciamento de risco. Então, isso tudo a gente tem que ver, tá? Isso tudo a gente tem que ver. Quando você vai... você tem o seu gerenciamento de risco, que é ali 100, é 200, é 300, é 500, é 1.000, é 2.000, você precisa respeitá-lo. Se você não consegue respeitar, você precisa pôr uma trava no seu profit, tá? Para quem não conhece, a trava no profit é só ir nas configurações ali que tem a trava, né, no profit, que o profit vai travar no momento que chegar naquele ponto, tá? Senão não tem como. Senão não tem como você respeitar, você não vai respeitar, porque vai bater ali o seu gerenciamento de risco, o valor dos seus 300, dos seus 500, que é o seu limite de perda no dia. Você vai tentar entrar em outra operação, ou até mesmo, antes mesmo de encerrar a operação, você já estava perdendo muito mais que aquilo, certo? O melhor é deixar a trava no profit, deixar o valor do seu perda diária na corretora não é muito legal, porque você pode acabar tendo que pagar
taxas altas, né? Daí eu acho que não compensa, também não vale a pena. Mas na maioria das vezes é isso. Agora a dica desse vídeo, que é a melhor que eu poderia dar para você, é quando entrar numa operação, isso é para você perder o medo de operar, perder o medo de perder dinheiro. Quando você for entrar numa operação, calcule todinho o seu risco. Tá, o meu risco dessa operação aqui, o tamanho do candle é X e a minha perda máxima nessa operação vai ser Y. Entra na operação já sabendo qual é a sua perda máxima. Estipule que no momento que você clica no botão para entrar nessa operação, você já perdeu essa grana e a partir daí é só lucro, certo? Porque é a melhor maneira de você parar de ter medo de operar, porque na verdade o medo que você tem não é de operar, o medo que você tem é de perder dinheiro. E no momento que você bota na cabeça que você já perdeu aquilo ali, porque na verdade é um valor que você pode arriscar, né? Essa é a lógica, né? Você não vai botar um dinheiro que você não pode perder. Então se você no momento que você colocar na sua cabeça que você já perdeu aquele dinheiro, você vai entrar na operação muito mais tranquilo, muito mais confiante e já sabendo qual é o seu risco dentro da operação. Isso é muito importante. A dica do domingo, um bom domingo para vocês. Até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.